Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho a palavra de Deus para sua vida, que ela vai de encontro ao seu coração, que ela seja como a semente plantada em você, como um solo fértil. Amém? Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você que não é inscrito no meu canal que se inscreva. Curta, comenta e compartilha. Leva essa mensagem para mais pessoas. Não esqueça de deixar o seu like para aumentar o engajamento do canal e assim o YouTube transmitir essa mensagem para mais pessoas. Amém? Como vocês viram aí no tema do vídeo, eu deixei um questionamento para vocês pensarem acerca sobre para que serve Deus. Gente, esse vídeo de hoje eu vou basear ele em um livro que eu tô lendo. Já vou mostrar para vocês. É esse aqui. Ele é do autor Philip Yancey. É muito bom. Tá assim comido, né? Porque o Salomão pegou ele, deu uma mordida, né? Quem tem cachorro em casa sabe como é que é. Deixou fácil, eles pegam. Esse livro é muito bom porque aqui ele traz relatos de cristãos que foram perseguidos em alguns países como China, como Coreia, Japão. E aqui ele demonstra sobre a importância de Deus neste momento ou as vivências que essas pessoas tiveram nos momentos de perseguições. E ele traz esse questionamento: para que serve Deus? Ele vem demonstrando a importância da verdadeira fé, né? Em busca da verdadeira fé. E aqui ele traz relatos maravilhosos que a gente pode tomar como lição. E esse vídeo foi uma mensagem que eu basei justamente nesse livro. Lógico, tem princípios bíblicos também, mas eu quero que você reflita através desse vídeo. Amém? Gente, se a gente for parar para analisar com relação à perseguição, a Bíblia sempre demonstra que os israelitas, o povo de Deus, sempre foi perseguido. Sempre foi notado como um povo perigoso para a sociedade. Sempre havia um risco para a sociedade quando olhava para o povo de Deus. Então o povo de Deus sempre trazia um pouco de medo, um pouco de raiva. E por conta de eles se dominarem, servos, isso gerava muitas vezes perseguições para eles mesmos. Amém? Se a gente for olhar, o povo foi levado cativo muitas das vezes. Teve muitos mortos por conta do evangelho. E nos dias de hoje não tem sido diferente, não está sendo diferente. A gente vê países no século XXI, em plena era tecnológica, era que a gente dá como uma avançada, como liberalista, países que são contra o cristianismo. Eu fiz levantamento rápido e eu vi que os 3 países que mais perseguem cristãos no mundo é China, Japão e Coreia do Norte. São países extremamente fechados, são países extremamente contra a dissipação ou a pregação do evangelho em suas nações, em suas terras. E aí, o que fazer quando você é um cristão em um local onde se tornar cristão praticamente é uma sentença de morte para você? E nesse livro, muitos cristãos lá na China relata que o simples fato de se denominarem cristão os condenava à prisão e em algumas vezes à morte. Aí você pergunta, e o que as pessoas estão fazendo para que o evangelho seja mostrado para outras pessoas ou levado para outras pessoas sem que elas sejam condenadas? Ele traz relatos, o Yancey, de pessoas que vivem a vida inteira pregando o evangelho às escuras, às escondidas, em subterrâneos, em igrejas subterrâneas. Acredita que existe várias igrejas na China que estão dentro de poços, de cavernas, por conta da perseguição que é lá? E essas pessoas não deixaram de pregar o evangelho, mesmo sabendo que, se forem pegas, são condenadas à prisão e até mesmo à morte. E elas não sentem medo, não deixam o medo tomar o seu coração. E existe relatos de várias pessoas nesse livro que foram presas, ficaram 9, 7, 6 anos presas por conta de ser evangelista. Eles falam que mesmo assim eles não negaram a fé e eles sentiram Deus permanentemente, constantemente com eles na prisão. Eles falavam que eles conseguiram decorar alguns versículos e todos os dias eles meditavam sobre aquele versículo, repetiam sobre aquele versículo, porque eles falavam, eu não vou deixar a palavra morrer em meu coração. Eles me prenderam aqui, mas eu não vou matar a minha fé ou deixar que a minha fé esfrie ou que o amor por Jesus esfrie na prisão. E se você olhar na Bíblia, você vai ver os relatos de Paulo e Silas. Eles foram presos e mesmo assim eles não pararam, eles não desistiram. Eles continuaram clamando, orando, meditando na palavra dentro da prisão. Os relatos de Paulo foi dentro da prisão.
As notícias do evangelismo chegavam até eles, ou era levada por eles, eles dentro da prisão. Então eles não pararam de clamar, eles não pararam de orar. A Bíblia diz que eles começaram a levantar um clamor, e por conta daquele clamor, daquelas orações, eles foram libertos por Deus daquela prisão. E por incrível que pareça, a história se repete. Como foi há mais de 2000 anos atrás, hoje está acontecendo praticamente a mesma coisa. Existem milhares de evangelistas no mundo inteiro que são mortos, que são perseguidos por conta de levar o evangelho. Apenas de se pronunciar como cristão, de falar do amor de Cristo, de levar o evangelho como Cristo pediu, ir por todo mundo e pregar o evangelho. E as pessoas correm risco e mesmo assim elas não negam a sua fé, elas não negam o evangelho, elas não negam o nome de Jesus. E às vezes nós somos tão ingratos que nós moramos em um país que permite que todas as religiões sejam proclamadas em seu território. E mesmo assim a gente se fecha, desiste, desanima. Aí você olha para essas pessoas e elas estão lá vivas, levando o amor, o evangelho, com tanta intensidade. E elas não têm nada. A única coisa que resta para eles é Deus, cara. E esse questionamento que o livro sempre vem trazendo pra gente, pra que serve Deus? E aí você olha que para essas pessoas e neste momento Deus se torna tudo o que elas precisam. Deus se torna o alimento, Deus se torna a força, Deus se torna a paz, a companhia que eles não têm por conta da perseguição. E você vai olhar que eles estão o tempo todo felizes, sorrindo, não olhando para as dificuldades, não olhando para as perseguições, olhando para Cristo. E a gente tem tudo à nossa disposição, ao acesso. Tá tão fácil para nós, mas por que para nós se torna tão difícil? Por que pra gente hoje tem sido tão difícil falar do amor de Cristo, gente? Eu quero deixar esse questionamento para você, porque é tão difícil para você falar do amor de Cristo, sendo que você vive em um país tão livre, sendo que você tem acesso à Bíblia. Existem países que a Bíblia é proibida de ser vendida, de ser comercializada. Existem vários relatos de pessoas nesses países que ao receberem Bíblias ficam tão felizes como se ganhasse um troféu, um tesouro valiosíssimo, mas na verdade é um tesouro valioso. A palavra de Deus é um tesouro valioso que a gente tem hoje disponível para nós tão facilmente, a gente não dá o valor. Às vezes eu vejo que é necessário ter muitas perseguições, ter dificuldades para que a gente valorize. Tem muitas pessoas que só dão valor quando perdem ou quando tem dificuldade de conquistar algo. E você vai olhar para essas pessoas e elas não desistem, cara. Elas não desistem, elas não negam Jesus. Estão lá, fadadas à morte, à prisão. E você vê que o evangelho continua crescendo. O número de cristãos nesse país só continua a crescer. E você pergunta, mas como? Em um país que é proibido pregar o evangelho, o número de cristãos tem crescido. Porque existem discípulos, evangelistas, missionários fiéis que não desistem, não desanimam, mediante as perseguições desses lugares. O número de cristãos, se você olhar em constância, cresce mais nesses países do que nos países que são liberais, como o nosso, o Brasil. Isso é vergonhoso, cara. Por que pra gente é liberal e não tá crescendo como um país que é tão proibido? Eu creio em nome de Jesus que vai chegar um tempo que quando esse povo sair pra fora, cara, vai ser tão grande o número de cristãos que aqueles que se declaram ateus vai ser tão pequena a parcela que não vai ter nem mais força de criar leis ou de tentar perseguir. Porque é assim que Deus faz. Deus começa a crescer no oculto. Deus começa a crescer no secreto. Samuel mesmo, a Bíblia diz que enquanto os filhos de Eli crescia em rebeldia, crescia fugindo da palavra, enquanto o ministério de Eli estava lá, Samuel estava em oculto. Mas a palavra de Deus fala que enquanto ele estava em oculto, ele estava crescendo em discernimento, crescendo em palavra, crescendo em conhecimento. E quando o ministério de Samuel foi desabrochado como uma flor, foi impactável, foi impactante, foi revolucionário o ministério dele. Só que ele estava em oculto, estava em secreto, ninguém o via, ninguém percebia. Mas quando Deus trouxe à tona, Deus trouxe para fora, para o público, Deus mostrou que era um verdadeiro profeta, um verdadeiro servo de Deus. E você vai ver que nesses países, quando esses cristãos se lançarem para fora, se desabrocharem, haverá uma grande revolução. Então que a gente entenda, cara, que nós precisamos continuar levando o evangelho. Nós não podemos desanimar mediante as friezas do mundo, a revolta do mundo. Isso é profético, isso é profecia, o amor de muitos se esfriaria.
haveria grande revolta. Seria nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho. Só que o amor da igreja tem que crescer, o nosso amor pela obra, o nosso amor pelo evangelho tem que crescer, não pode parar. A igreja primitiva foi perseguida, mas ela cresceu, ela não desanimou, ela não parou. E a igreja atual continua sendo perseguida. E ela não tem que parar, ela não tem que desanimar, ela não tem que se frustrar. Tem que olhar para Cristo e saber que é dele que vem o nosso socorro. Eleva os teus olhos para o monte, porque é de lá que vem o teu socorro. Teu socorro vem do Senhor, a tua esperança vem do Senhor, o renovo vem do Senhor, a cura vem do Senhor, as forças que você precisa vem do Senhor. Reflita nisso. Entenda que Deus, Ele é tudo que você precisa, Ele é tudo que você necessita. Quando você estiver sozinho, Ele é teu amigo. Quando você estiver frio, Ele é teu calor, Ele é teu fogo, que vai te aquecer. Quando você estiver cansado, Ele vai te refrigerar, vai te trazer força novamente. Você precisa entender que Deus tem que ser tudo. Para que serve Deus? Deus serve para trazer para nós aquilo que o mundo não pode nos dar. Deus serve para revelar para nós aquilo que o mundo não traz como revelação. Deus serve para ser para nós o alimento quando o mundo rejeita, quando o mundo não nos alimenta, não traz nada para nós. Pelo contrário, nós temos que ser o alimento para o mundo. Levar a luz. Somos como sal da terra e luz do mundo. Como diz a palavra do Senhor. Temos que levar sabor. Temos que levar gosto para as pessoas do Evangelho. Nós temos que ser exemplo. O mundo está caótico, está em trevas. Nós somos a luz que o mundo precisa. A luz que o mundo precisa está em nós, habita em nós. Nós temos que ser luz nesse mundo caótico. Nesse mundo que só persegue, que só maltrata, que só mata, que se esfria dia após dia. Nós temos que ser, irmãos, o avivamento que o mundo precisa. Tem que surgir dentro de nós. A gente fica esperando que comece o avivamento, mas o avivamento tem que começar primeiro em nós e começar a ser espalhado para as pessoas. Você pode ser o responsável pelo início do avivamento. Então por que você está parado aí? Levanta dessa cadeira, levanta dessa cama. Acorda. Começa a pregar o evangelho. Você pode ser o responsável por início de um avivamento. Nós somos responsáveis por isso. E conforme eu fui lendo esse livro, eu fui vendo a dedicação dessas pessoas pelo evangelho. Elas não pararam, elas não desanimaram. Por que que a gente para hoje? No primeiro ataque, na primeira pancada, na primeira perseguição. Isso é vergonhoso para nós como igreja. Você vai olhar a igreja primitiva, ela foi perseguida muitas vezes. Mas ela continuou levando o evangelho. E você vê a igreja de hoje, qualquer bobeirinha. Ah, eu vou sair da igreja, o pastor me machucou. Ah, o irmão lá falou algo que eu não gostei. Para de mimimi, irmãos. É tempo da gente se unir. Por que que as trevas crescem? Porque as trevas, a palavra de Deus fala que os filhos das trevas são mais organizados que os filhos da luz. Olha que vergonha para nós viver essa palavra que nós somos desorganizados, nós não somos unidos. Nós temos que nos unir, irmãos. É tempo da gente ser corrente e unir elo com elo. Essa corrente não pode ser quebrada, mas precisa que todos estejam unidos um com o outro, irmãos. Deus tem que ser o nosso alimento, o nosso mover, o nosso combustível. Para, irmão. Para de ficar olhando para o mundo, esperando do mundo a resposta para os teus questionamentos, para as tuas dúvidas. A resposta está na palavra de Deus, está em Deus, cara. Não busque no mundo. O mundo só tem a nos oferecer aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Assim diz o Senhor, eu venci o mundo. O mundo só tem a nos oferecer coisas ruins. Não quero generalizar, claro que tem coisas boas, mas só tem destruição, irmãos. Nós temos que ir para Cristo, nos unir e saber que nós precisamos levar o evangelho, independente se vamos ser perseguidos ou não. Cristo é conosco. Se Cristo é por nós, quem será contra nós, irmãos? Basta, precisa que a igreja entenda isso. É um novo tempo, é chegado o tempo do avivamento. Nós estamos vivendo nos últimos dias, precisamos pregar o evangelho, irmãos. A todo custo, a todo tempo, a todo momento. Amém? E quem puder, gente, compra esse livro, ele é muito bom. Nossa, o Yancey, ele é sensacional, cara. Esse livro, assim, trouxe pra mim revelações. E ele é cristão, tá? E ele traz esse questionamento de propósito pra gente parar e olhar um pouco. Quem eu tenho sido? Quem eu estou sendo? O que eu estou fazendo da minha vida, do meu ministério? Ele traz comparações de pessoas que estão lá sofrendo, mas mesmo assim batalhando, lutando para manter sempre viva a palavra evangelho em suas nações, mesmo sendo perseguido, irmãos. E a gente aqui, livres,
ficamos grande parte da nossa vida parado, olhando pro nada, esperando que Deus fale ou faça alguma coisa. Deus precisa de nós, irmãos. Deus precisa de você. Deus precisa de nós. A obra é grande. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque muitos querem tudo fácil. Ou quer que Deus faça por completo, mas Deus precisa que a gente faça a nossa parte, que a gente se disponha. Deus, estou aqui disposto a fazer por ti, Senhor. Por isso que são poucos que são escolhidos, porque são poucos que têm força de vontade para fazer isso. Que nós sejamos esse pouco, que a gente venha multiplicar esse número, que quando o mundo perceber, nós já vamos ser a maior parte, o maior número. Vamos gerar um avivamento como nunca visto, irmãos. Mas Deus precisa de nós. E que você entenda que Deus tem que ser tudo o que você precisa. Tudo na sua vida. O seu alimento, a sua paz, o seu entendimento, o seu discernimento, o seu conhecimento, a tua força. Amém? E é isso, gente. Que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Reflita sobre isso. Se você puder, compre esse livro. Leia, porque eu creio que Deus vai edificar a tua fé através dele. É um questionamento fundamental para todo cristão. Todo cristão. Para mim tem sido uma revolução no meu pensamento como cristão, além desse livro. Amém? E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas e que Deus te abençoe tremendamente. Amém? Beijos e até a próxima.